e esse é o Jornal da Rede Alesp. Hoje é segunda-feira, vamos agora com mais entrevistas. Vamos falar sobre a saúde mental das gestantes em meio à pandemia do coronavírus. Uma pesquisa realizada pelo Departamento de Obstetrícia da Escola Paulista de Medicina, o Unifesp Campus São Paulo, traz um importante alerta de como a pandemia do novo coronavírus pode impactar a saúde mental das grávidas, com resultados influenciando inclusive o período de pós-parto e também o pós-parto das mulheres. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a professora Roseli Nomura. Ela é coordenadora de pesquisa da Unifesp. Professora Roseli, seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem? Tudo bem, boa tarde, Guga. Boa tarde aos ouvintes, né, todos os espectadores. Obrigado pela presença. Quais foram as evidências que serviram aí de pontapé inicial para a pesquisa, professora? Essa pesquisa ela foi realizada no ano de 2020, no ano passado, tanto é que a gente já tem os resultados finais compilados, né? Mas o pontapé inicial foi realmente a pandemia e todo o aspecto emocional que a pandemia trouxe para toda a sociedade. Como nós trabalhamos com as gestantes, é o nosso público-alvo do ginecologista obstetra, nós resolvemos também pesquisar a ansiedade nas gestantes nesse período da pandemia. Agora, quais foram os dados, né, que foram obtidos pela pesquisa? Quantas gestantes participaram, né? Como serve aí também de amostragem aí para esse ano de 2021, que estamos entrando numa fase também complicada da pandemia? Como a gente pode explorar todos esses dados? A nossa pesquisa ela foi feita nos meses de julho e agosto de 2020. Então, para a gente lembrar, essa foi no período da primeira onda, o mês de julho de 2020 foi aquele mês que a gente teve a maior mortalidade, então era o pico da pandemia, né? Nós entrevistamos 1.662 mulheres em 10 cidades do Brasil, mulheres que se internaram em maternidades, em hospitais para dar à luz, em hospitais universitários, né? E essa pesquisa ela foi aqui coordenada pela Escola Paulista de Medicina, mas contou com os professores de diferentes instituições e que estão vinculados à FEBRASGO, na Comissão Nacional do Título de Especialista em Ginecologia e Obstetrícia. E aí nós fomos a campo, conversando com essas mulheres, usamos um instrumento padronizado, né? E procurando detectar essa ansiedade materna no final da gravidez, que nesse momento que elas internam para dar à luz, e também com perguntas gerais para a gente tentar ver qual eram os fatores, né, associados a essa ansiedade. Mas foi uma pesquisa bem interessante, bem gratificante. Agora, doutora, algumas gestantes atingidas, teve alguma relação, por exemplo, com a classe social? As pessoas mais carentes foram mais atingidas? Como é que a senhora analisa esse cenário? Nós fizemos toda uma análise social, sociodemográfica, né? E o que foi apontado como fator de risco para a gestante apresentar uma ansiedade moderada ou grave foi o fato de ela não ter um companheiro, então aquelas gestantes que não tinham um companheiro presente nesse momento do parto, do final da gravidez, as pacientes que tinham um nível educacional que a gente diz secundário, que seria o ensino médio, quando comparadas com o ensino fundamental, e também mulheres que tinham algum membro na família que teve um diagnóstico de COVID no período da gravidez. Isso aí são fatores que é bem compreensível, né? Que aumente aí a ansiedade no final da gravidez. Agora, quais foram as principais queixas aí relatadas pelas grávidas durante esse período? Então, a ansiedade, ela traz diversos sintomas, sinais, mas principalmente vem relacionada aos medos. E algumas mulheres, elas têm ansiedade, mas elas não conseguem perceber tão claramente, mas vem com crises de choro, tremores, uma sensação, problemas no sono, dificuldades de dormir. E esses sinais são investigados aí
por um instrumento que a gente chama, que é o questionário de Beck, que tem lá uma série de perguntas que vão dar uma classificação para a gente detectar a ansiedade. Nós verificamos que 23,4% das gestantes no final da gravidez apresentam ansiedade moderada ou grave. Agora, isso pode, à frente, por exemplo, desencadear problemas mais sérios aí, como uma depressão? Como é que funciona essa relação? Então, nós ficamos nessas entrevistas, quem fez, os profissionais que fizeram as entrevistas foram os médicos residentes. Então, não foi uma pesquisa pela internet, online, ou no Facebook, o que é muito comum hoje em dia. A gente chama que é uma pesquisa presencial. Então, essas mulheres puderam falar dos seus medos, dos problemas que afligem, e nós sabemos que em torno de no máximo uns 15% das gestantes, elas têm uma ansiedade própria da gravidez, do estado da gestação. Mas nessa pesquisa, essa ansiedade foi maior e foi relacionada com o medo no momento do parto, de elas ficarem sem um acompanhante. E isso é um fator que a gente ressalta, que é importante dar essa atenção no pré-natal, de que ela tenha assegurada a presença do acompanhante durante o parto, né? Inclusive assegurado por lei federal. E também outro medo que elas tinham era de como saber se proteger, de como amamentar de uma forma segura. Então, são orientações que são básicas e que os médicos que fizeram as entrevistas puderam fazer essas orientações nesses momentos da coleta de dados. Então, isso foi muito importante, né? Agora, doutora, essas consequências, elas podem ser sentidas no parto e no pós-parto? Como é que funciona isso? No pós-parto, a gente sabe assim, no momento do parto, a gente dá o acolhimento, nós temos todas as equipes que dão suporte para as parturientes, né, nos hospitais, principalmente em hospitais universitários, que nós temos equipes em treinamento, mas a gente sabe que as mulheres que são acometidas por ansiedade na gravidez, elas têm um risco maior de desenvolver a depressão pós-parto. Então, são mulheres que precisam estar bem acompanhadas, aconselhadas, e é claro, né, os médicos que vão fazer, as equipes de saúde que fazem a assistência após o parto, depois que ela retorna para as suas residências, é importante que a gente fique atento para esse diagnóstico da depressão pós-parto. Agora, outro fator é quais as consequências que pode trazer para a gestante, para o próprio bebê, essa questão, problemas no trabalho, problemas em casa, como é que funciona esse aspecto? Não é fácil os primeiros meses do bebê em casa, né? Então, fora de pandemia já é difícil, imagina em plena pandemia. Com perdas, né? As pessoas perderam entes da família, desestruturam, a parte econômica também está sendo muito afetada. Então, a gente sabe que se a mulher ela desenvolve um quadro de depressão no pós-parto, cai muita qualidade do cuidado desse recém-nascido, da amamentação. E, é claro, é um evento que cai muita qualidade de vida das pessoas numa época já tão sensível, né? Então, acho que a gente precisa aí usar de todos os meios para tentar combater a pandemia e se proteger de uma forma segura, né? Para que a gente realmente possa dar mais tranquilidade para essas mulheres no período depois do parto. Agora, professora, quais os sinais aí que a gestante ou a família da gestante deve observar e falar, olha, tem alguma coisa errada, eu devo procurar ajuda? Quais os sinais principais? Então, as mulheres, quando elas vão evoluindo por um quadro mais preocupante, elas começam a perder o interesse pelo recém-nascido, né? Então, a impressão que dá é que ela não cria aquele vínculo tão forte, ela tem choro fácil, não consegue se alimentar direito, não consegue dormir, não consegue amamentar. Então, em geral, logo após o parto, a gente tem uma consulta, uma reavaliação da gestante, em torno de 10 a 15 dias, para ver sintomas mais iniciais, mas a depressão pode surgir até depois, né?
porque é comum no comecinho desse primeiro mês ter até uma certa, como se fosse uma sensação de uma tristeza, mas ela não pode interferir nas atividades diárias dessa puérpera, né, que a gente da lactante. Depois de 40 dias, a gente tem uma outra avaliação da mulher no pós-parto, que a gente fala que é o final do puerpério, em que esses sintomas devem ser investigados. As equipes de saúde, elas devem estar atentas e, eventualmente, programar visitas, né, posteriores para essa mãe, para ver se ela realmente está se adaptando bem com a criança no cuidado do recém-nascido. Agora, doutora, há um fator que é importante a gente explicar também para as gestantes que podem estar nos assistindo nesse momento. Professora, como procurar ajuda? Às vezes a pessoa não tem recursos, não tem condições. Como procurar essa ajuda? Ela deve procurar, sim, ajuda. O seu ginecologista obstetra, aquele que faz o segmento da gestante, ele tem que estar atento e vai buscar o tratamento específico, né? Então, muitas vezes, nós ginecologistas, né, nas nossas atividades aí de acompanhamento da mulher no pós-parto, a gente acaba até encaminhando para uma assistência psicológica ou até para uma terapia com um psiquiatra para ter, ou até entrando com o uso de medicamentos, né? A depressão pós-parto, muitas vezes, exige mesmo tratamento medicamentoso. As equipes de saúde, nas equipes de saúde da família, elas vão sim poder detectar esses sintomas, esses sinais e devem encaminhar para o atendimento de saúde mental. A gente, frequentemente, ao detectar algum problema desses, a gente vai encaminhar para as equipes, porque a gente vai ter aí profissionais que possam dar esse suporte. É claro que agora chega o período da pandemia, né? Então, na pandemia, tudo fica difícil, mas a gente diz assim que essas consultas que são essenciais, elas não devem parar, né? A gente interrompe muito atendimento do que é eletivo, mas o cuidado da gestante, o cuidado da puérpera, da puericultura, do recém-nascido, são coisas que não vão poder esperar a pandemia passar. Então, a gestante ela não pode, nem a família pode, ficar desassistida em casa. Ela tem que procurar ajuda, ela deve procurar todos os meios para que ela tenha um melhor pós-parto possível. Doutora Roseli Nomura, quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, viu? Foi muito bom conversar com você. Espero aí ter passado a mensagem para todas as gestantes de puérperas. Obrigada. Muito obrigado. Mais uma entrevista no Jornal da Rede Alesp desta segunda-feira, falando aí da ansiedade, né? Aumentando entre as gestantes também nesses tempos de coronavírus.